Como falado no meu último vídeo, esse vídeo será a sequência do resumo do livro The Most Important Thing, de Howard Marks. Hoje vou falar especificamente de um assunto que é um dos, se não o mais importante que qualquer investidor entenda, que é o risco. Howard Marks dedica 3 capítulos do seu livro para falar exclusivamente sobre risco, mas nesse vídeo também vou usar como base um memo que Howard escreveu em 2014 com o nome Risco Revisitado. Nesse memo ele basicamente fala sobre sua teoria de risco que já está no livro, mas ainda adiciona algumas coisas novas que eu acho legal acrescentar aqui também. Bom, para Howard Marks, existem 3 passos para lidar bem com o risco, que são entender o risco, reconhecer o risco e controlar risco. Primeiramente, vamos tentar entender o que Howard Marks pensa que é risco. Investir consiste basicamente em uma coisa: lidar com o futuro. E porque todos nós não sabemos o que está por vir, o risco é inerente aos investimentos e a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Quando você está considerando um investimento, sua decisão deveria ser baseada no risco vinculado a um ativo e o seu potencial retorno. E como é um senso comum nas teorias financeiras que os investidores têm aversão ao risco, os investidores têm que de certa forma serem convencidos pelo alto potencial de retorno para aceitar investimentos mais arriscados. E é dessa relação entre risco e retorno que surge esse gráfico. Esse gráfico mostra a linha de mercado de capitais que tem uma direção ascendente para a direita, mostrando uma relação positiva entre risco e retorno. Ou seja, o mercado se organiza de um modo para que os mais arriscados ativos pareçam oferecer maiores retornos. E com base nisso é que surgem aquelas famosas frases: investimentos mais arriscados provêm mais retorno. Ou, se você quer fazer mais dinheiro, você tem que correr mais risco. Mas investimentos mais arriscados não podem explicar altos retornos, simplesmente porque se esses investimentos oferecessem confiavelmente maiores retornos, eles não seriam mais arriscados. A correta formulação, porém, é que a fim de atrair mais investidores, investimentos mais arriscados têm que prometerem mais retorno. Mas nada diz que esse retorno tem que se materializar. Por isso, Howard Marks prefere esse gráfico aqui. Esse gráfico, assim como o outro, nos diz que ao aumentar o risco, o retorno esperado também aumenta. Mas ele também nos mostra que conforme o risco aumenta, a série de possíveis resultados fica mais ampla e os resultados que já são ruins se tornam piores. Com base nesse gráfico, podemos dizer que investimentos mais arriscados são aqueles que o investidor está menos seguro considerando o eventual resultado e a possibilidade de se sair pior do que aqueles que ficam nos investimentos mais seguros. Mas até agora apenas explicamos o que é o investimento mais arriscado. Falta ainda saber o que exatamente é risco. Para Howard Marks, risco é o medo da possibilidade de uma perda permanente, ou seja, perder o seu dinheiro de forma definitiva. É por medo de perda permanente que os investidores exigem mais retorno em investimentos mais arriscados. E uma coisa interessante a respeito disso é que a probabilidade de perda não pode ser medida objetivamente, mas sim qualitativamente. Ela pode ser estimada, modelada, mas não pode ser conhecida com exatidão. Mas aí surge uma pergunta: se não podemos medir o risco, como podemos lidar com ele? A resposta é que bons investidores podem ter um senso de risco implícito em uma situação. Eles fazem julgamento primeiramente com base na estabilidade e confiabilidade do valor, e por último, na relação entre valor e preço de um ativo. Mas Howard coloca também que risco é a incerteza a respeito de qual resultado pode ocorrer no futuro. Muitos futuros são possíveis, mas só um verdadeiramente acontece, e a impossibilidade de sabermos o que vai acontecer no futuro inerentemente adiciona um risco a qualquer decisão que tomamos em investimentos. Podemos definir nosso portfólio pensando em um determinado arranjo no futuro, mas existem vários outros tipos de resultados diferentes que podem acontecer. Se o investidor for melhor em visualizar os possíveis resultados no futuro, certamente ele poderá fazer melhores investimentos. Podemos dizer então que o risco é em essência uma mera questão de opinião. É difícil ser definitivo sobre risco, mesmo depois do fato ter ocorrido, mas isso não quer dizer que não podemos lidar com ele. Bom, agora que entendemos o que é risco, devemos ir para o próximo passo, que é reconhecer o risco. Reconhecer risco frequentemente começa por entender quando os investidores estão muito otimistas ou pagando muito por um ativo.
Alto risco vem primariamente com altos preços. Participar no mercado quando os preços estão altos, ao invés de correr, é a principal fonte de risco. Enquanto os teóricos pensam que o retorno e risco são coisas separadas, mas correlacionadas, o value investor pensa em alto risco e baixo retorno como dois lados da mesma moeda, ambos derivando de altos preços. Portanto, a consciência da relação entre preço e valor, seja de um único ativo ou do mercado como um todo, é um componente essencial para lidar bem com o risco. Ao longo da linha ascendente do mercado de capitais, o aumento no potencial de retorno representa uma compensação para carregar mais risco. O investidor normal não pode esperar ter um retorno adicional sem carregar um risco incremental, e por fazer isso, eles deviam exigir um prêmio. Mas em bull markets, geralmente onde as coisas estão indo bem por um bom tempo, as pessoas tendem a dizer: o risco é meu amigo, ou quanto mais risco eu corro, melhor os meus resultados. Mas a verdade é que a tolerância ao risco não casa muito bem com investimentos de sucesso, pois quando as pessoas não estão com medo do risco, elas acabam aceitando mais risco sem serem recompensadas por isso, aumentando ainda mais o risco do investimento. Ou seja, em bons momentos, as pessoas pensam que não existe risco, e essa crença de que risco não existe é determinante na sua criação, pois essa crença leva os preços dos ativos e leva as pessoas a abraçarem ações mais arriscadas, apesar do baixo potencial de retorno. Segundo Howard Marks, a maioria está errada sobre risco pelo menos tão frequentemente quanto está a respeito de retorno. Um amplo consenso de que algo é muito quente para lidar é quase sempre errado. Geralmente, é o oposto que é verdade. E esse paradoxo existe porque a maioria dos investidores pensam que a qualidade é determinante para se saber que algo é arriscado. Mas bons ativos podem ser arriscados e ativos de baixa qualidade podem ser seguros. Tudo depende do preço pago por eles. Opinião popular, portanto, não é somente uma fonte de baixo potencial de retorno, mas também de um alto risco. Mas após reconhecer o risco, é hora de você aprender a controlar o risco. Para Howard Marks, brilhantes investidores são distinguidos tanto pela habilidade de controlar risco quanto por altos retornos. Atingir alto retorno com alto risco não significa muita coisa, a menos que você consiga fazer isso por vários anos seguidos, o que mostraria que ou esse alto risco não era tão alto assim, ou foi excepcionalmente bem administrado. Só que o mais intrigante é que o risco simplesmente não aparece em bons momentos. O risco, a possibilidade de perda, não é observável. O que é observável é a perda em si, e perdas realmente ocorrem quando o risco colide com eventos negativos. É importante perceber isso, porque o risco pode estar presente mesmo se uma perda não ocorrer. Portanto, a não ocorrência de perda não necessariamente significa que o portfólio foi construído de uma maneira segura. Você pode comprar uma ação que esteja sendo vendida a um preço 100 vezes maior que o seu lucro por ação e ainda assim lucrar com ela, mas isso não significa que seu investimento foi seguro. Muitos, na euforia de ter um retorno acima da média, acabam carregando muito risco sem conhecê-lo. E isso é um grande erro, mas é justamente isso que as pessoas fazem quando compram uma ação que é altamente estimada em um determinado tempo, quando há aquele sentimento de que nada pode dar errado. Mas no outro lado, a inteligente aceitação de um risco conhecido com o intuito de lucro se mostra como sendo um dos investimentos mais sábios e com mais retorno. Howard Marks enfatiza várias vezes que ativos arriscados podem ser bons investimentos se estiverem baratos o bastante. O essencial é saber quando esse é o caso. Como podemos ver, controlar risco para Howard Marks está intimamente ligado com o preço que você paga por um ativo. No final, a coisa mais arriscada é pagar caro por um ativo, independentemente da sua qualidade. E a melhor maneira de reduzir o risco é pagando um preço irracionalmente baixo, gerando então uma margem de segurança. E segundo Howard Marks, isso é tudo que o investimento com risco controlado se trata. Mas ainda existe outro algo que afeta o risco em seu portfólio: a correlação. Isso é, o grau que um preço de um ativo vai se mover em razão dos movimentos de outros ativos. Quanto maior a correlação do seu portfólio, mais exposto você está a eventos desagradáveis no mercado. Por exemplo, uma ação pode ter uma correlação com uma segunda ação e uma diferente correlação com uma terceira. É difícil estimar a correlação de um ativo com todos os outros ativos de um portfólio.
e, portanto, o impacto disso na sua carteira. Mas quem consegue fazer isso pode conseguir diversificar bem melhor que os outros e tornar o seu portfólio mais resiliente a momentos difíceis. Por isso que Howard Marks chama o ato de identificar correlações entre ativos do portfólio de arte. E com tudo isso que foi dito até aqui, gostaria de elencar mais algumas breves considerações de Howard Marks sobre risco, e que podem ajudar você a ter um contexto geral. Vamos lá. A coisa mais arriscada no mundo dos investimentos é a ampla crença de que não há nenhum risco. O medo que o mercado está arriscado pode fazê-lo ficar seguro. Um declínio do preço de um ativo que faz as pessoas pensarem que ele é arriscado o torna mais seguro, e um preço alto que torna o ativo mais popular o torna mais arriscado. Controle de risco é indispensável, mas evitar risco não é uma meta muito apropriada, pois geralmente isso leva à evitação de retorno. Enquanto você não deve esperar fazer dinheiro apenas ao correr risco, você também não deve esperar fazer dinheiro sem correr risco algum. E esses são os pensamentos de Howard Marks a respeito de risco. Certamente há muito mais coisa a ser mostrada, mas acho que consegui passar a essência da coisa aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Se quiser, também deixe nos comentários sugestões de livros sobre investimentos e educação financeira para eu trazer aqui no canal. Até a próxima e um forte abraço.